Então, uma coisa de eu quero fazer a diferença. Eu preciso fazer a diferença no mundo. E a gente está querendo entender, e a gente está conversando, descobrir como é que é esse negócio de fazer diferença. Que diferença que eles querem fazer? Para quem? Por quê? Para quê? Passa por essas coisas que a gente está vendo aqui. Significado e resiliência. Né? Uma vida significativa. Há algo chamado síndrome em massa ou geral de depressão, que as pessoas entram nisso, e nossa sociedade é bastante preocupante. Se somos empreendedores, vamos prestar atenção no que está acontecendo, né? Nós precisamos conseguir uma sociedade mais cooperativa, empreendedora, mas não predatória. E não adianta nada a gente arrumar empregos e renda e dignidade para as pessoas, se na hora de mandar e-mail para o vizinho, a gente manda aquele e-mail. Né? Ontem eu administrei um assim: você me manda aquilo que eu te pedi? Como assim você me manda aquilo que eu te pedi? Não pode mandar um e-mail assim. Né? Então, quando passa do palco, quando passa do momento A, e que a gente tem um convívio do dia a dia, é aí que o significado de empreender, é aí que o significado de relações construídas e saudáveis tem que existir. Então, a educação corporativa, da qual a gente falava agora há pouco, tem muito trabalho, né, para implantar mecanismos e formas de relacionamento que possam ser significativos. A síndrome generalizada de problemas que a gente tem encontrado tem a ver com agressão, depressão ou adicção. Agressão? Não sei, São Paulo não é uma cidade muito agressiva, mas... A gente, empreendedor, finge que não, isso não é comigo, né? Então, nós estamos vivendo a síndrome generalizada em massa de agressão, depressão e adicção. A agressão que começa naqueles programas de televisão, por favor, escolham o que assistir de televisão, please. Em que o fulano briga com a ciclana e aquilo entra dentro de casa e fica todo mundo irritado, nem sabe por quê. Né? As mensagens subliminares de muita agressividade. A depressão, que é um problema mais comum e mais sério, a tristeza inexplicada, as dificuldades de lidar com a vida, isso é a antítese de empreendedorismo, e nós estamos tentando lidar com isso. E a adicção, bebida em excesso, o fumo, as drogas, que também estão mais presentes do que nós gostamos de imaginar. Né? Adicto. Eu não posso dizer aquilo que eu não digo, eu bebo, eu fumo, então eu não digo, eu não lido e eu entupo. Então a gente tem muitas mudanças. Precisamos de empreendedores para ajudar a criar um contexto onde a gente trata essas coisas e consegue evoluir de uma maneira equilibrada, sabe? O cabelo cresce todos ao mesmo tempo e por todos os lados. Então isso dá um equilíbrio no rosto das pessoas, da forma do cabelo crescer. Você já imaginou se seu cabelo crescer de um lado só? É engraçado, né? Não é uma imagem engraçada. Os visuais dão mais risada com isso, realmente. Então, do aspecto muito saudável da gente falar de empreendedorismo, vamos ter essa ideia de fazer a diferença numa vida significativa. 100% dos adictos de droga, 100% dos adictos de droga e 90% dos adictos de bebida alcoólica, pessoas que bebem semanalmente, e beber uma bebida por dia é uma forma de adicção, então a gente precisa estar atento como é que isso vai parar, né? Dizem que sentiram um avassalador sentimento de insignificância pessoal antes de cair para esse buraco. Né? Então a gente tem que se sentir significativo, ou seja, eu quero me sentir útil. As pessoas que perdem o emprego por downsizing, não por culpa delas e uma coisa desse tipo, em muitos casos, quando se locam, têm talentos, mas estão num momento de transição, e ao invés de ficar em casa, aos céus, à vida, se locam empreendedoramente frente à sua própria situação, numa causa, mesmo que voluntária, em que elas não ganham dinheiro, mas elas se sentem úteis, a depressão desaparece, o ânimo vem, e elas se recolocam por pesquisas muito mais rápido do que outras. Assim como as pessoas que, quando têm que empreender um novo emprego, né, buscam grupos de ajuda, porque estão numa fase de transição, ou de outsourcing, outplacement, replacement, ou de grupo de ajuda mesmo, de terapias, e tem uma série de grupos que podem fazer isso, ou uma terapia individual, e se não quiser falar com ninguém, escreve sobre o que está sentindo. Porque as pessoas que estão lidando melhor com seus sentimentos vão se sair melhor nas entrevistas.
Se você está lá, põe embaixo do tapete tudo que você está sentindo. Chega na entrevista, sabe o pessoal de entrevista? Eles fazem cada pergunta para a gente. E aí eles vão lá e nos delatam, mesmo sem essa intenção. Se nós não estamos lidando bem conosco, nós não podemos lidar bem com nenhum tipo de empreendimento. Então, há algo de coerência na forma desses empreendedores que a gente vai ver, que foram bem-sucedidos porque tiveram essa coerência de manter uma vida significativa. Eu sou útil, eu me sinto útil, eu acordo e vou e faço uma coisa que realmente é útil e ajudo os outros a também poderem fazer isso. Eu tenho que ir até aqui para mudar isso, né? Tá certo. Bom, no DNA do empreendedor, que tem que ter muita força de vontade, não tem jeito, a gente vai olhar um pouquinho a formação do empreendedorismo do ponto de vista genético. O que veio com você, que já está aí, que não é escolha, né, por assim dizer, na formação do modelo de mundo de empreendedor, que pode ser um aparato bem interessante. Geneticamente, você tem ajuda para ser empreendedor? A gente vai falar da formação do modelo de mundo, do aspecto genético, social e individual no empreendedor, começando pela genética do comportamento. A busca por explicações para o comportamento humano mobiliza filósofos, sociólogos, médicos e cientistas desde a antiguidade. Na Grécia, Hipócrates, com as referências de antes de Cristo ali, considerado o pai da medicina, classificava a personalidade em 4 tipos de acordo com a presença de determinadas substâncias no organismo. Assim, sistemas de assessment, de medição, vêm buscando entender onde está o Wally. Né? Eu tenho uma irmã americana que é o Wiley, então a gente fala, onde está o Wiley? Onde estão os referenciais daquilo que a gente está procurando entender? Então, nós vamos começar olhando os referenciais genéticos da matéria que saiu a propósito dessa palestra. Eu pedi para a editora Abril, nosso grande cliente tradicional há muitos anos, a cópia dessa matéria, que é da anatomia da personalidade. Essas gêmeas, que são Bruna e Renata Alves de Souza, são univitelinas e estão ilustrando a matéria. Veja desta semana, se vocês recebem ou tiverem oportunidade, é uma matéria interessante, eu recomendaria que vocês pudessem lê-la toda. Ela tem referências no aspecto genético e de questões do que a gente está falando que são legais. A jornalista Gabriela Carelli conta que a ciência descobre que a herança genética influi mais do que se pensava na formação das características e no comportamento das pessoas. Essas são gêmeas univitelinas. E aqui a gente vai ver aspectos de como o DNA, os genes específicos influenciam a personalidade, com pesquisas. Nos Estados Unidos, nesse caso, dá um show, né, de infraestrutura, planejamento, investimento em pesquisa. Eu sempre luto para conseguir verbas parecidas para a gente continuar desenvolvendo esse nível de pesquisa que a gente, felizmente, desenvolve no Brasil, sendo uma referência lá, inclusive. Mas eles aqui deram um show de bola, né? Imagina que eles pesquisaram Minnesota University, 8.000 gêmeos univitelinos, dos quais 300 foram separados desde a tenra-infância, quando bebês, e criados em casas diferentes. E há 20 anos eles acompanham esses 8.000 gêmeos. Né? Com essa base de dados, dá para você realmente conseguir tirar conclusões com um universo de pesquisa, do ponto de vista científico, razoável. E aqui a gente está falando do ponto de vista científico do conhecimento, e não oficial. Né? A gente, como é de uma área de laboratório de pesquisa e de ciência, tem um pouco de medo dessa coisa de científico. Pôs um carimbo de científico, nós falávamos isso ontem, olha, respeitável. Mas como foi feito? Por quê? O que quer dizer ser científico? A gente precisa ter um pouco de crítica para entender se aquilo realmente tem valor e pode nos apoiar para a tomada de decisões e para desenvolvimentos que cheguem em resultados específicos. Então, nessa matéria do aspecto genético, a formação do modelo de mundo genético, que já vem com o bebê, né, e como se forma a personalidade e o caráter, o talento, tem alguns aspectos aqui que a gente vê. Quem aqui tem filhos, por favor, só para eu ter 72% da audiência. Por favor, do pessoal da internet dizer quantos têm filhos. Assim a gente sabe que os filhos estão lá prontos, não sabe? Quem tem filhos até 5 anos? Até 10?